Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui acompanhando o resumo da lição de Escola Sabatina, agora de uma maneira dupla, um resumo especial aí com as duas últimas lições desse trimestre que trataram do mesmo tema, o anjo de Apocalipse 18. E eu gostaria de ressaltar já inicialmente que nas primeiras notas, nas três primeiras da lição 12, é falado em relação ao Espírito Santo. Pode parecer um pouco desconexo do restante do assunto e de fato está mais distante do resto, mas como bem sabemos, a obra do anjo Apocalipse 18 se dará na chuva serôdia, isto é, no derramamento do Espírito Santo, então, sem medida, por ocasião do último convite divino. E em relação a isso, até pelos termos que são usados, derramamento do Espírito Santo, né, e coisas do gênero, pode então se supor coisas erradas em relação a achar que o Espírito Santo não é uma pessoa divina. E de fato, nós vemos nesses textos, de forma resumida, nas três primeiras perguntas, um sólido fundamento em relação a isso. E eu gostaria de destacar nesse resumo também esse particular, porque eu acho muito importante nesses tempos que temos visto descrença em relação à Trindade por todos os lados no Adventismo. Então, enquanto havia já descrença de longa data em outras por parte de outras denominações, foi um tanto chocante vermos já há algum bom tempo, né, que tem havido essa descrença em meios adventistas, reformistas e tantos outros grupos diversos. E vemos que na realidade, ainda mais com o espírito de profecia nos auxiliando nesse assunto, é algo incontestável a plena divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nesse particular nós poderíamos falar de sua preexistência, da sua autoexistência, né? A vida original que há nele, como a Ellen White fala, e temos por parte do Espírito Santo a confirmação dele ser tanto uma pessoa como um ser então divino. Não há tipo de status e hierarquias na divindade. Esse conceito nós bem sabemos que vem do paganismo, ter uma noção sobre haver algum tipo de hierarquia. No caso da Bíblia, nós temos a natureza divina e ela é uma só. Ou é Deus ou não é Deus. É simples assim, ou é o eterno ou não. E nós vemos nesse aspecto aqui, temos o texto da Sign of the Times, de 1 de dezembro de 1898, que coloca o Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade. Também o texto que está no Evangelho 617, a fonte original é Special Testemunhos, que fala também que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Mais uma vez ocorre isso no Desejado de Todas as Nações, na página 671. Então fica muito claro na crença então defendida pela mensageira do Senhor que há três seres celestiais, três seres divinos que então estão em igualdade, não há nenhum tipo de diferença entre eles. Seria um absurdo levantar isso, seria se aproximar aí sim do paganismo, ao contrário da acusação que muitas vezes é feita. E eu gostaria de destacar um texto em especial, né, do Desejado de Todas as Nações 672, que fala: muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor. Falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo e todavia não recebem benefício. Não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas,
Não podemos usar o Espírito Santo, ele é que deve servir-se de nós. Olha que maravilhoso esse texto, irmãos. Eu queria destacar inicialmente que ser identificado como uma força, um poder, por Ellen White, se fosse uma prova de que não é uma pessoa, aqui Cristo nesse texto foi chamado também. Aqui Ellen White falou de Cristo e Espírito Santo como sendo forças divinas, e nem por isso não são seres, então, pessoais. Aí, de fato, nós encontramos algo importante, porque Ellen White e outros textos também falam em relação a esses 3 seres divinos, que são os 3 poderes, os 3 dignatários do céu e assim por diante. Temos então nesse texto algo importante em relação a esse assunto que nós vemos da chuva serúdia, que é em relação então o fato de que o Espírito Santo não é um poder, uma força que nós usamos a bel prazer como um poder mágico. Esse era um pensamento até que um certo mago tinha lá no tempo dos apóstolos, né? E os apóstolos deixaram muito claro que não é assim. É Ele, é o Espírito Santo que se serve de nós como meros instrumentos. Somos regidos por Ele. Não estamos no controle disso. Adentrando então no aspecto então da 4ª pergunta, por exemplo, temos aqui alguns textos em relação mostrando que de fato a justificação pela fé é a mensagem do 3º anjo em verdade. Ellen White confirma isso em Mensagens Escolhidas, página 372, no volume 1. É um texto de 1º de abril de 1890, que saiu na Review Herald, que fica acima de qualquer sombra de dúvida. É claro esse aspecto de que não faz parte da mensagem do 4º anjo ou coisa do gênero, né? Visto que o 4º anjo tem sua mensagem muito bem delineada nas Escrituras, que é a mesma do 2º anjo, caiu Babilônia, e fala algo que é acrescentado, que é a taça da iniquidade, então, que está cheia. E aqui então nós temos esse aspecto importante de que os textos mostram que o que há de soar de uma extremidade a outra da terra, é soar pelo mundo todo, é a mensagem da justiça de Cristo, que é a própria do 3º anjo. Temos depois textos comprovativos na pergunta 5, né, em relação à literalidade e à iluminação também da terra toda, não só pelo 4º anjo, mas pelos outros anjos também. Tem um texto em especial que eu destaco aqui, que faz parte das coleções de Paulson, que fala de algumas cartas de Ellen White. Esta dirigida à igreja de Oakland, na Califórnia, em 1 de agosto de 1891, que aqui Ellen White fala que todos que ousarem trilhar seu próprio caminho, não se unindo aos anjos enviados com a mensagem do céu para encher toda a terra com sua glória, serão deixados para trás. A obra caminhará sem eles para a vitória e não terão parte no triunfo. Então aqui é muito interessante vermos que está no plural, né? Fala de anjos com essa missão, com esse objetivo de iluminar. Isso é dito em relação ao 1º anjo, também no Primeiros Escritos 245, e assim por diante. Temos comprovações sobre isso. E é importante destacar que temos um texto fundamental na 6ª pergunta, que é do Serviço Cristão 253, que fala que o derramamento do Espírito Santo ocorrerá somente quando haver um povo esclarecido e que conhece por experiência o que representa ser cooperador de Deus. E diz ainda que isso não acontecerá, esse derramamento sem medida, se não houver a maior parte dos membros da igreja sendo cooperadores de Deus. Então é importante que nos leva para um trabalho de reavivamento e reforma, de maneira que será predominante, uma maior parte se preparará para os eventos finais.
temos diversos textos do grande conflito, e vamos passar mais adiante aqui, chegando, por exemplo, na pergunta 9, que traz um texto do Sexto Testemunho para a Igreja, página 406, um texto escrito em 1900, ou seja, 12 anos depois de 1888, e que fala que devemos então fazer soar a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjo, e diz que assim fazendo, estaremos sendo preparados para vir do outro anjo celeste com sua glória iluminará o mundo. Aqui, mais uma vez, mostra que não estava atuando o quarto anjo naquela época ainda, mas cumprindo com as mensagens atuais, proclamando elas, esse será o preparativo para a vinda do outro anjo celestial. É importante ser destacado que debaixo da obra do anjo Apocalipse 18 não há preparação. Toda a preparação deve ser feita neste tempo, debaixo da mensagem do terceiro anjo. Inclusive é dito que é obra do terceiro anjo retirar e purificar um povo. É importante nós notarmos que não é um mito dizer que há um trabalho de obra interna com o quarto anjo. Isso não existe, nenhum texto do Espírito de Profecia aponta para essa obra. É um mito aqueles que dizem que há uma obra interna. O que há é uma obra externa. O povo de Deus conhecedor estará selado pela altura em que virá a chuva serôdio, o outro anjo. E neste tempo, então, será para benefício daqueles que estão ainda em Babilônia, aqueles que não tiveram oportunidade. Essa mensagem alcançará e virá aqueles chamados trabalhadores da 10ª hora. É o último convite divino. Assim se completará, então, o número dos salvos. Indo mais adiante aqui na lição, na pergunta 11, temos também um texto onde Ellen White fala que aguardava com ansiedade o tempo em que fosse derramado novamente aquele poder que ocorreu no Pentecostes de cada um ouvir na sua própria língua. E ela justamente relaciona esse assunto no Evento Sinais 202, a página, com a descida do anjo Apocalipse 18. Ela coloca o texto, Apocalipse 18:1, e diz: então, como no Pentecostes, cada pessoa ouvirá a verdade ser-lhe proferida em sua própria língua. Que maravilhoso, né? Esse tempo em que com grande poder a mensagem poderá ser levada em meio a perseguições, dificuldades, mas ainda assim se mostrará o contraste, né, entre as obras de Deus e as do inimigo. Já na parte 2 desse estudo, na primeira pergunta, temos também, numa mesma fonte que consultamos lá atrás, a Review and Herald, de 1 de abril de 1890, uma parte em que Ellen White coloca o texto de Apocalipse 18 e termina o seu comentário dizendo que é certo que até agora não vimos a luz que corresponde a esta descrição, deixando muito claro que em sua época não estava ocorrendo aquele cumprimento. Vemos ainda mais adiante um texto essencial nesse tema, que está no Meditação Matinal Maranata, do ano de 1977, e a página, curiosamente, é 177, aonde é dito, então, que quando nossa nação, Ellen White falando da nação americana, dos Estados Unidos, diz então: quando nossa nação em seus conselhos legislativos promulgar leis para coagir a consciência dos homens no tocante a seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e empregando o poder opressivo contra os que guardam o sábado, sétimo dia, a lei de Deus será
para todos os efeitos invalidada em nosso país. Então aqui a invalidação da lei se dará então dessa maneira como ela colocou, através de assembleias legislativas aprovando um projeto de lei que vai fazer uma emenda à Constituição norte-americana, que inclusive veda qualquer tipo de lei de cunho religioso que venha então a impor um culto, uma religiosidade para todos. E Ellen White então, mais adiante, nessa mesma página, depois de citar o texto de Apocalipse 18, de 1 a 5, que inclusive fala dos pecados, né, se acumularem até o céu, é feita a seguinte pergunta por ela: quando seus pecados se acumulam até o céu, os pecados de Babilônia? Ela responde: quando a lei de Deus é finalmente invalidada por legislação. Nós vemos qual que é o sinal profético lá atrás na leitura, que é justamente o ato da nação norte-americana, Estados Unidos da América, fazer então esta lei dominical a nível nacional. Hoje já existe, inclusive, já a longa data, né? Desde lá da época de Ellen White existiam as leis dominicais estaduais e elas existem até hoje. No entanto, haverá algo imperioso em relação a estas leis quando ela se tornar nacional. Aí sim se buscará a fiscalização e ver se ela estará sendo cumprida de fato e será perseguida aqueles que se colocarem contra esta lei e em defesa do sábado bíblico. Aqui então é muito claro os textos mostrando o tempo devido e vem em acréscimo aquelas informações que nós encontramos em relação justamente o alto clamor do terceiro anjo ser o tempo devido da vinda do outro anjo. Isso se liga com o decreto dominical, que é durante esse tempo de perseguição é que ocorrerá o alto clamor e justamente ocorrerá a vinda do outro anjo, trazendo então o derramamento sem medida do poder do Espírito Santo, tudo isso se ligando uma coisa com a outra, né? E aqui temos, na sexta e na sétima pergunta desse último estudo, qual que é a relação desses anjos com a obra de publicações? Esse é um outro ponto que de vez em quando surge, né? E é importante deixar claro qual que é a relação. Aqui no sétimo testemunho para a igreja, o sétimo volume, né, na página 139, Ellen White diz: não se pode esquecer jamais que essas instituições, ela falando das casas editoras que publicavam e as instituições de saúde e assim por diante, as instituições, os departamentos que a igreja tinha, diz que devem cooperar com o ministério dos representantes do céu. Acham-se entre os agentes representados pelo anjo voando pelo meio do céu. Aqui ela liga, então ela continua citando Apocalipse 14, 6 a 7, falando sobre o primeiro anjo. E no parágrafo seguinte ela fala: deles deve partir a terrível denúncia. Caiu Babilônia, falando agora do segundo anjo, Apocalipse 14, 8. Deles quem? Justamente dessas instituições da igreja. Elas devem cooperar com o ministério desses anjos. No parágrafo seguinte, mais uma vez, Ellen White traz: são representados pelo terceiro anjo. Então vem somando uma coisa, e de fato os três anjos estão relacionados com o trabalho quando feito com fidelidade pelas instituições, os departamentos da igreja. E aí entra a questão do quarto anjo. Mais adiante, então, na 140, Ellen White fala que é em grande parte por meio das nossas casas editoras que se há de efetuar
a obra daquele outro anjo que desce do céu com grande poder e com sua glória ilumina a terra. Há de se efetuar. Não é que é algo que está no presente, mas essa obra que tem sido feita da distribuição das literaturas tomará parte naquele cenário final também, ajudará na conclusão. É isso que Ellen White vem trazendo, né? No Grande Conflito, página 612, ela fala muito bem isso, que as publicações que foram distribuídas naquele tempo, então, muitas vezes vai surtir o efeito necessário. E diz que muitos leais filhos de Deus cortarão os liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Então, aquela literatura que foi distribuída lá atrás vai surtindo efeito lá na frente nestes, então, leais filhos de Deus, como fala aqui. É importante dizer que também no Sexto Testemunho para a Igreja, volume 6, na página 18, diz assim: a influência dessas mensagens, as angélicas, tem sido cada vez mais ampla e profunda, pondo em movimento as molas de ação de milhares de corações e fazendo surgir estabelecimentos de ensino, casas editoras e de saúde. Todos esses estabelecimentos são instrumentos nas mãos de Deus, destinados a cooperar na grande obra representada pelo primeiro, segundo e terceiro anjos, a obra de divertir o mundo e que Cristo virá segunda vez com poder e grande glória. Veja aqui que ela nomeia esses 3 anjos, mas não fala como sendo algo atual em relação ao outro anjo. Quando ela se refere ao 4º anjo, ela coloca uma obra para o futuro. Na 8ª pergunta, nós encontramos também um texto do Manuscrito Releases, volume 14, página 111, escrito em 1892, que nos dá um panorama geral daquela época. Porque um fato devemos colocar aqui, que poderia já ter vindo o anjo Apocalipse 18. E se a mensagem de fato da justiça de Cristo apresentada por Wagner Jones na Assembleia de Minneapolis, em vez de ter sido rejeitada, tivesse sido aceita, abriria caminho para que em pouco tempo viesse então o 4º anjo. Mas devido à rejeição não se concretizou, a mensagem não se avolumou em alto clamor e de fato não veio aquele outro anjo. E é isso que Ellen White fala do plano de Deus e o fato de que se frustrou esse plano de Deus, porque os elementos humanos não cumpriram sua parte. Ela diz que era plano de Deus que os atalais se levantassem e com vozes unidas apresentassem mensagem definida, dando a trombeta o sonido certo para que o povo todo ocupasse seu posto do dever e desempenhasse a parte que lhe competia nessa grande obra. Então a forte e clara luz daquele outro anjo que desce do céu com grande poder teria enchido a terra com a sua glória. Se tivessem cumprido sua parte, então aquele anjo teria vindo, teria enchido a terra com a sua glória. Mas nada disso ocorreu devido à falha humana. Eles então ficaram em sua incredulidade. Nós temos ainda textos em relação provando que de fato a mensagem não está ainda em alto clamor. Ellen White fala que ela está se avolumando, colocando o alto clamor também depois de expedido o decreto dominical. Também temos no Sexto Testemunho para a Igreja 401 evidências em relação a uma unidade plena que a igreja vai chegar, e é depois disso que a mensagem se avoluma, se transforma em alto clamor. E eu gostaria de concluir então este vídeo dizendo em relação ao texto do Mensagens Escolhidas, volume 1, página 192, um texto publicado originalmente na Review Herald, 29 de março de 1892, que nos dá esse panorama, então, geral sobre esse tema, resumindo e falando da importância atual
da vigilância. A mensagem justamente da parábola das 10 virgens, trazendo à tona o clamor da meia-noite, o aí vem o esposo, breve ninguém sabe quão breve, Cristo então passará a julgar o caso dos vivos. Quando colocamos tudo isso em perspectiva, vemos que esta é a mensagem atual. E Ellen White declara que não tenho nenhum tempo específico de que falar no qual tenha lugar o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo descer do céu e se unir com o terceiro anjo na conclusão da obra para este mundo. Mais uma vez aqui falando de se unir com o terceiro anjo e dizendo que não há um tempo específico, tem aquelas condições que devem ocorrer para de fato ele vir. E ela diz então: minha mensagem é que nossa única segurança é estarmos prontos para o refrigério celeste, tendo nossas lâmpadas preparadas e ardendo. Cristo nos diz que vigiássemos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, vigiai e orai. É a recomendação a nós dada por nosso Redentor. Dia a dia devemos buscar a iluminação do Espírito de Deus para que faça a sua obra na alma e no caráter. Quanto tempo tem sido desperdiçado em dar atenção a coisas frívolas. Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Maravilhoso texto que vem acalentar os nossos corações, possamos estar bem dispostos para essa obra em contínua vigilância. Terminamos aqui esse resumo extremamente especial, um tema importante, e temos aqui diante de nós a importante mensagem a ser dada da tríplice mensagem angélica. E fazendo isso corretamente, como Ellen diz, proclamando como deve ser proclamado, será então aberto o caminho para a vinda daquele outro anjo que derramará grande poder sobre os instrumentos humanos, de modo que a obra avançará com grande força para a sua conclusão triunfante e gloriosa. Gostaria de convidar também a todos que nos acompanham a estudar esse tema em profundidade, que foi um resumo desses tópicos. Temos outros vídeos em detalhes, então, sendo apresentado cada pergunta, cada texto bíblico, cada texto de Espírito de Profecia em resposta, né? E possamos então ter esse interesse em se aprofundar no estudo dessas mensagens. Esse é o meu desejo de oração a cada um. Que Deus esteja com todos vocês e até um próximo encontro, que eu espero que seja em breve, com a graça de Deus. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.